Compare as frações usando os símbolos maior que e menor que. Eu adoro resolver esse tipo de problema utilizando a seguinte estratégia. A gente pode imaginar que a gente tem um bolo aqui e um bolo aqui. Os dois bolos do mesmo jeito, do mesmo tamanho, ok? Neste primeiro caso, você pode pensar assim. Aqui é como se o bolo tivesse sido dividido em 4 partes iguais e eu peguei uma parte. Aqui é como se o bolo tivesse sido dividido em 3 partes iguais e eu peguei uma parte. Em qual situação eu peguei mais bolo? Claro que na segunda situação. Porque quando eu divido o bolo em 4 partes iguais, as partes ficam menores do que quando eu divido o bolo em 3 partes iguais. Você concorda comigo? Quando eu divido o bolo em 4 pedaços, os pedaços ficam pequenos. Quando eu divido em 3 pedaços, eles ficam um pouco maiores. Como nos dois casos eu peguei um pedaço, então aqui eu peguei mais bolo. É claro que essa é uma estratégia que nós podemos usar para resolver a questão, né? Uma entre várias, né? Você pode deixar um comentário dizendo qual estratégia você prefere. Mas, de todo jeito, você vai concluir que 1/4 é menor do que 1/3. Beleza? Aqui no item C, a gente pode raciocinar da mesma forma. É como se o bolo estivesse dividido em 1000 partes iguais e eu peguei 35. E aqui, apenas em 100 partes iguais e eu peguei 35. É claro que se o bolo ficar dividido em 1000 pedaços, os pedaços são muito pequenos, são muito fininhos. Então, se você pegou 35 aqui e pegou 35 aqui também, aqui você pegou mais bolo. Porque quando eu divido o bolo em 100 pedaços, os pedaços ficam maiores do que ao dividir o mesmo bolo em 1000 pedaços. Então, 35 centésimos é uma fração maior do que 35 milésimos. Essa é apenas uma estratégia que você pode utilizar para resolver esse tipo de problema. Você pode utilizar outras também. Aqui eu vou me concentrar nessa mesma estratégia, tá? Item B. Nos dois casos, o bolo está dividido em 35 pedaços. Então, nos dois casos, o bolo está dividido do mesmo jeito. Só que aqui eu peguei 3 fatias e aqui eu peguei apenas 2. Então, 3/35 é maior que 2/35. Ou, de maneira equivalente, 2/35 é menor que 3/35. Ok? E nesse caso aqui, que os números são todos assim diferentes, o que eu faço, hein? Veja bem, você ainda pode utilizar a história do bolo para resolver o problema. Pode sim, porque imagine só, aqui o bolo está dividido em 6 pedaços e eu peguei 5. Aqui está dividido em 8 e eu peguei 3. Bom, nesse primeiro caso, veja bem, se o bolo, você imaginar que ele está dividido em 6 pedaços e você pegou 5, você pegou quase o bolo todo. Você pegou mais do que a metade do bolo, certo? Agora, se o bolo está dividido em 8 pedaços e você pega 3, você pegou menos que a metade do bolo, né? Se o bolo estiver dividido em 8 pedaços iguais, a metade seria 4, né? Como você pegou 3, apenas você pegou menos que a metade do bolo. Aqui você pegou mais que a metade do bolo. Então, 5/6 é maior que 3/8. Me diga aí no seu comentário se você achou fácil ou difícil. Eu vou gostar de ler o seu comentário. Se você sabe resolver esse problema utilizando outra estratégia, e existem várias estratégias, deixe um comentário explicando como você prefere resolver esse tipo de problema. Eu vou gostar de ver. No seu comentário, deixe uma carinha sorrindo se esse vídeo te ajudou. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!